Sejam bem-vindos aí mais a uma aula nossa. Nós vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina e hoje vamos estar falando acerca de triângulos. E para falar de triângulos, a gente tem que entender alguns elementos básicos que compõem o triângulo. Lembrando que o triângulo ele é formado por três pontos que não são colineares. Como vocês podem ver aqui, então eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. E, claro, eu pego o segmento que une cada um desses três pontos. Você não pode ter três pontos que estão na mesma reta. Se você tiver três pontos que estão na mesma reta, você não forma um triângulo. Por isso que a gente define aqui o triângulo dessa maneira. Quais são os elementos principais que compõem o seu triângulo? Primeiramente, você tem o lado. Então, você tem três lados. Para cada vértice que você tem num polígono, a gente viu na aula passada, você tem a mesma quantidade de lados ou arestas. Então, no triângulo são três vértices e, portanto, três lados. Aqui vocês podem notar como é que eu estou denominando os vértices. Eu coloquei A, B e C e eu fiz isso na ordem, no sentido horário. Professor, é uma regra quando eu vou colocar no triângulo, sempre colocar os pontos, denominar os pontos em sentido horário? Não, não é uma regra. Isso aqui é o que normalmente a gente vê na literatura. Mas lembrando que nomenclatura não é uma regra. Você pode colocar, se eu tivesse colocado aqui A, aqui B e aqui C, não teria problema algum. Outra coisa que você pode observar é que cada lado oposto ao vértice, eu tentei colocar de uma maneira que faça me lembrar qual vértice que é oposto a ele. Então, por exemplo, ao vértice C, eu chamei esse lado aqui, o comprimento dele, de Czinho. Ao lado AC, que está oposto ao vértice B, eu chamei de Bzinho. Ao lado CB, que está oposto ao vértice A, eu denominei Azinho. Novamente, não é regra. Aqui é somente uma maneira de eu me lembrar das coisas. Vocês podem usar isso ou, à medida que forem surgindo lados e outros segmentos, vocês vão dando outros nomes. Mas isso aqui normalmente ajuda bastante quando a gente trabalha com triângulos. Outro elemento importante no triângulo, a gente lembrar, é o que a gente chama de semiperímetro. Vocês devem lembrar que lá na aula passada, quando a gente falou de polígonos, a gente denominou o perímetro. É a soma de todos os lados. Então, num triângulo, o perímetro também é a soma de todos os lados. Mas muitas vezes a gente vai estar atento não ao perímetro, mas ao semiperímetro, que é o quê? É você pegar o perímetro, que é A mais B mais C, aqui no caso do nosso exemplo, e dividir por 2. Então, esse semiperímetro a gente dá normalmente o nome a ele de P. Uma classificação bem breve é essa daqui que vocês talvez já estejam até acostumados. O que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo isósceles? E o que é um triângulo escaleno? Então, essa classificação é uma classificação simples, mas útil, porque a gente usa no nosso dia a dia quando você quer se referir a certo triângulo com essa propriedade. Então, o triângulo equilátero, ele é o triângulo que tem os três lados iguais, ou seja, o lado A é igual ao lado B e é igual ao lado C. Nada demais. Depois a gente vai ver que isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência que os ângulos, os três ângulos deles são iguais também. Mas isso aqui, por enquanto, a gente não vai falar. Isósceles. Isósceles é quando o triângulo tem, no mínimo, vou destacar essa palavra, no mínimo, dois dos seus lados sendo iguais. Ou seja, pode ter os dois iguais, mas podem ser os três também iguais. Aí você vai falar, professor, mas os três iguais não é equilátero?
Sim, um triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles. Então, só destacando, ele tem pelo menos 2 dos 3 lados iguais. Ou A é igual a B, ou B é igual a C, ou C é igual a A. No escaleno, quaisquer 2 lados que você pegar são sempre diferentes. Ou seja, se eu pegar o A e o B, então eles são diferentes. Se eu pegar o B e o C, eles também são diferentes. Se eu pegar o C e o A, eles também são diferentes. Normalmente, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero, eles são casos bem particulares de triângulos. Então, quando a gente vai trabalhar um pouquinho com triângulos, vamos fazer um problema. Uma sugestão que eu dou é que você não faça a sua figura de maneira que seu triângulo seja equilátero nem isósceles. Mas por que, professor, não devo fazer a figura, a não ser que diga no problema, já que o triângulo é equilátero ou é isósceles? Caso contrário, você deve fazer a sua figura com um triângulo de proporções escalenas. Por quê? Porque isso faz com que você não seja induzido a ver uma propriedade que muitas vezes não existe. Quando você trabalha com a figura e o triângulo ele é isósceles, muitas propriedades do triângulo isósceles vão aparecer naquela figura e pode lhe induzir ao erro, a algo que você não tem como propriedade e acaba usando pelo fato da sua figura ser um triângulo isósceles. Tente desenhar um triângulo escaleno, que foi o que eu tentei fazer aqui, ó, nessa figura. Uma coisa importante também, os livros até normalmente não colocam isso daí, é a gente saber o que é uma ceviana num triângulo. Esse nome estranho, ceviana, nada mais é do que qualquer segmento que parte de um vértice e chega até o lado oposto desse vértice. Então, qualquer segmento que parte de um vértice e chega ao lado oposto desse vértice, a gente chama de ceviana. Então, aqui eu dei um exemplo partindo de A e chegando até o lado BC. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, partindo de C, indo até o lado AB, também é uma ceviana. Se eu pegar partindo do vértice B e chegando até o lado AC, também é uma ceviana. Mas existem algumas cevianas que elas são muito importantes para nós. Eu coloquei aí em destaque. A primeira delas é a altura. Mas o que é uma altura? Que ceviana é essa? A altura é uma ceviana que parte de um vértice, chega até o lado oposto, fazendo 90 graus com esse lado, como vocês podem ver aqui. Então, só isso. A altura é aquele segmento, ou ceviana, já que já sabemos o que é uma ceviana, que parte do vértice, e ao chegar no lado oposto, ele é perpendicular a esse lado. Então, para cada um dos vértices, você pode traçar uma altura. Outra ceviana importante é a bissetriz. O que é a bissetriz? A gente já viu na aula passada o que é a bissetriz de um ângulo. No caso do triângulo, o segmento que parte do vértice chega ao lado oposto e divide esse ângulo ao meio, a gente chama de bissetriz. Mas isso daí vocês já estão acostumados. De qualquer forma, é bom lembrar, é um tipo de ceviana que a gente vai trabalhar bastante. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a mediana. Que ceviana é a mediana? A mediana é aquela que você liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu até denominei aí M, para você lembrar que esse M aqui é o ponto médio do lado BC, ou seja, eu tenho que CM é igual a MB. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Eu tenho que CM é igual a MB. Aí essa ceviana em que você liga o vértice até o ponto médio do lado é oposto a ele, a gente chama de mediana. Essas são as três principais, mas claro que a gente, de uma maneira geral, pode trabalhar com qualquer tipo de ceviana. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é uma propriedade dos triângulos também, que aparece nos triângulos bastante, são esses dois círculos. Então, vocês podem observar aí, e eu tenho um círculo, ele está passando pelos 3 vértices do triângulo. A esse círculo, eu dou o nome de circuncírculo. Outro círculo importante
é o incírculo. Ele é o círculo que tangencia os três lados do triângulo de forma interna. Agora, uma coisa interessante sobre triângulos é o seguinte: como é que eu sei que dois triângulos, quaisquer que me são dados, eles são iguais? É uma pergunta interessante. E aí entra nos casos de congruência. Congruência é uma das coisas também que a gente mais vai usar, é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem quando a gente está falando acerca de triângulos. Por quê, né? Porque muitas vezes a gente vai querer uma certa propriedade e essa propriedade ela vai ser obtida ao você enxergar que dois triângulos eles são iguais. Aí ou você observa que um ângulo é aquilo que você estava imaginando, ou que certo lado é igual ao que você queria. Tudo isso quem dá para a gente é a congruência. Quando é que dois triângulos são congruentes? Vocês podem observar que esse triângulo da esquerda, ele é igual a cada um desses triângulos, mas de uma maneira diferente. Veja, esse primeiro triângulo aqui, ó, vamos comparar esse primeiro triângulo com esse daqui. Então, eu tenho esse e tenho esse. Qual a diferença desse triângulo para esse? Eu só fiz o deslocamento desse para cá. É a única diferença. Então, quando eu pego esse triângulo e eu movi esse triângulo para cá, veja o que é que se preservou. O ângulo aqui é o mesmo e o lado oposto a esse ângulo é o mesmo. Esse ângulo é o mesmo que esse e o lado oposto é o mesmo. Da mesma forma, esse ângulo é igual a esse e o respectivo lado oposto é igual. Então, esses triângulos eles são iguais ou congruentes, como nós chamamos na geometria. Agora, perceba esse daqui. O que aconteceu daqui para cá? É como se eu tivesse pego esse triângulo aqui e rotacionado ele. Então, você continua com as mesmas coisas que a gente observou nesse triângulo. Veja, esse ângulo aqui, que é o vermelho, vou até destacar mais aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é vermelhinho. Então, vamos comparar ele com esse daqui. Quando eu olho esse triângulo aqui, nesse mesmo ângulo, o lado oposto dele é esse daqui, ó, que tem três tracinhos. Quando eu olho o ângulo vermelho, o lado oposto dele é esse aqui que tem três tracinhos. Quando eu olho o ângulo amarelo aqui, ele está oposto ao lado dos tracinhos. Quando eu olho o ângulo aqui amarelo, ele está oposto ao lado dos tracinhos. Por fim, quando eu olho esse lado aqui cinza, ou verde, né? Dependendo de como tiver no seu monitor aí, ele também fica oposto, ó, ao lado um tracinho. Então, cada ângulo que eu olho aqui e o respectivo lado aparece da mesma forma aqui. Ou seja, apenas eu sair daqui, como vocês podem ver, por meio de uma rotação. É como se eu tivesse rotacionado esse triângulo. E o outro triângulo aqui é como se eu tivesse refletido esse triângulo aqui no espelho. Observem, mas as características continuam as mesmas. Ó. Cada ângulo, você pega aqui o ângulo vermelho, ó, ele está oposto ao mesmo lado, ó, lado três tracinhos. O amarelo que está oposto ao dois tracinhos, ó, amarelo, dois tracinhos. E, respectivamente, o outro também. Ou seja, quando é que eu digo que dois triângulos eles são congruentes? Quando eu consigo mover um triângulo ao ponto de encaixar ele no outro, sem deformar esse triângulo, ou seja, eu não posso deformar. Deformar entenda como diminuir um lado, um ângulo, ou aumentar um lado, ou aumentar um ângulo. Então, eu consigo movimentar esse triângulo e chegar nesse. Por exemplo, bastava fazer uma reflexão, ou se você imaginar tudo isso que a gente está vendo no espaço, poderia fazer uma rotação assim, né? E você chegaria desse triângulo nesse. Você não teve em nenhum momento deformar o teu triângulo. Então você consegue chegar de um triângulo no outro sem nenhum tipo de deformação. Mas é claro, já pensou se toda vez que eu tiver que decidir se dois triângulos eles são congruentes, eu ter que
verificar ângulo a ângulo e lado a lado? Porque, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Para a gente saber se dois triângulos são congruentes, a gente tem que olhar ângulo a ângulo, eles têm que ser iguais, e os respectivos lados opostos a esses ângulos têm que ser iguais também. Isso aí seria contraprodutivo. Daria muito trabalho você ter que verificar. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que ver o mínimo de condições possível para a gente identificar que dois triângulos eles são iguais. Ou seja, quanto menos informação a gente precisar, melhor para a gente. Atualmente, aqui, a gente precisa de 6 informações. Vejam, são 6 informações que você precisa. Você precisa de cada um dos ângulos, e saber também que os respectivos lados a cada um desses ângulos são iguais. Então, são 6 informações. É muita coisa para você observar em dois triângulos, né? Que informações eu preciso minimamente para determinar que dois triângulos eles são congruentes? Ou seja, independente de onde eles estejam, nem que um esteja aqui no plano e o outro esteja bem distante, o que é que eu tenho que observar minimamente em um e minimamente no outro para eu poder chegar e dizer, olha, de fato, eles são o mesmo triângulo. E aqui, o primeiro caso que a gente tem é o lado, ângulo, lado. Eu vou até escrever aqui, ó. A sigla significa lado, ângulo, lado. Ou seja, para eu saber que dois triângulos são congruentes, uma das primeiras coisas que a gente vê é se eles têm o lado, o respectivo ângulo entre esse lado e o outro lado, que eu vou observar, eles são iguais. É o que nós estamos vendo nessa figura e nessa figura aqui. Então, esses dois triângulos, eu posso dizer que eles são congruentes se eu tiver somente essas 3 informações. Veja, pessoal, que caiu de 6 informações para eu ter apenas 3 informações. Se você tiver essa informação, então todo o resto é igual. Ou seja, esse lado aqui vai ser igual a esse. Esse ângulo aqui, ó, que está oposto a esse lado, vai ser igual ao ângulo aqui. E, respectivamente, esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, porque ambos estão olhando para o lado 3 tracinhos. Esse foi o primeiro caso. Nós vamos agora para o segundo caso de congruência. No segundo caso de congruência, eu tenho agora ângulo, lado, ângulo. Lembrando que, de forma proposital, essa sigla ela é ângulo, lado, ângulo, como lá no anterior, que era lado, ângulo, lado. Ou seja, o ângulo é o ângulo entre os lados. Aqui vai ser o lado entre os ângulos, né? E vai ter que ser igual. Então, aqui é ângulo, ângulo, lado, ângulo. Então, o significado da sigla. Percebam que agora você tem, ó, dois ângulos iguais, e o lado entre eles é igual. Quando isso acontece, novamente você precisa só de 3 informações. Você precisa saber de dois ângulos, como é o caso, e que o lado entre esses ângulos são iguais. Quando isso acontece, esses dois triângulos eles são congruentes. E o último caso, é o mais simples de todos, é o lado, 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 né? Esse L, L, L significa lado, lado, lado. Então, se você tem dois triângulos e os 3 lados dele são iguais, então eles são congruentes. Veja que, novamente, eu só precisei de 3 informações. Eu só precisei saber do valor de cada um dos lados. Automaticamente, todas as outras coisas vêm de graça. Ou seja, o que faltaria de informação aí? Os ângulos. Mas somente o fato de você ter os 3 lados iguais já implica que os respectivos ângulos também serão iguais. Vamos ver agora, para encerrar, uma aplicação. Então, uma aplicação básica, mas importante aqui desses casos de congruência. Antes de falar aplicação, eu queria dizer que você ver congruência nem sempre é simples. Não vão imaginando, foi simples a gente verificar aqui, né, os casos, eles são simples de entender, os casos de congruência. Mas você, dentro de um problema, enxergar uma congruência, normalmente é a parte difícil do problema. Porque
envolve você fazer algum tipo de construção, ou você enxergar coisas óbvias. E entenda uma coisa, enxergar coisas óbvias na matemática normalmente é a parte difícil de um problema. Então fiquem atentos. Não desanimem se em algum momento vocês não enxergarem as congruências ou a construção que vai levar à congruência. E congruência serve para a gente ver propriedades ou fazer problemas. É uma ajuda, é uma ferramenta. Dificilmente, como a gente vai ver aqui, alguns exercícios só de congruência, dificilmente a congruência por si só é a finalidade do problema. Então, como é que é o nosso problema aqui? Eu tenho esse triângulo, que ele é isósceles. Isósceles com AB igual a AC, ou seja, esse lado aqui é igual a esse. E eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar que a bissetriz, então eu traço a bissetriz, como vocês estão vendo aqui. Eu quero mostrar que essa bissetriz ela é, ao mesmo tempo, mediana e altura. E uma consequência também disso é que esse ângulo aqui é igual a isso aqui, como vocês já devem conhecer num triângulo isósceles. Notem que quando eu defini triângulo isósceles, eu defini como tendo pelo menos dois lados iguais. Eu não falei nada de ângulo. Mas isso acaba sendo uma consequência da congruência de triângulo, que os ângulos opostos aos lados iguais, ou seja, esse ângulo e esse ângulo, eles também são iguais, é uma consequência. Então vamos lá, né? Então eu tracei aí a bissetriz e eu quero agora provar que essa bissetriz ela é uma mediana, ou seja, eu quero provar que esse ponto bem aqui é um ponto médio. Eu quero mostrar que é uma mediana. Para mostrar que é uma mediana, eu tenho que mostrar que esse ponto é o ponto médio. Agora atentem para esses dois triângulos aqui que eu vou demarcar. Eu afirmo para vocês que esses dois triângulos aí, eles são congruentes. Aí, por que eles são congruentes? Vejam o seguinte, pessoal. Esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Isso acontece porque o triângulo total, original, ele é isósceles. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, porque eu tenho como informação que isso é uma bissetriz. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse lado aqui, ele é um lado comum. Então, se ele é um lado comum, ele é tanto lado desse triângulo laranja, como ele é lado desse triângulo azul. Ou seja, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou seja, veja que no triângulo, eu vou colocar aqui, ó, esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse lado, obviamente, é igual a esse, já que é o mesmo lado. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes, né? Assim, ó, logo, o triângulo ACD, ele é congruente ao triângulo ABD. Então, se eles dois são congruentes, uma coisa que você ganha é que os três lados deles são iguais. Então, os três lados e respectivos ângulos são iguais. Ora, qual ângulo, qual lado que está de frente a esse ângulozinho aqui, ó? É esse daqui, ó. Qual o lado desse daqui que está de frente a esse ângulozinho? É esse daqui. Então, como os dois triângulos são congruentes, esse lado é igual a esse lado é comum, o terceiro lado também é igual. É outra informação que você tem. Ou seja, esse pedaço ele tem que ser igual a esse pedaço. Mas isso, então, demonstra que esse ponto D aqui, ele na verdade é ponto médio. Então, isso aí é uma consequência da congruência. Outra consequência da congruência é que esses dois ângulos aqui, eles têm que ser iguais. E eu vou deixar como exercício vocês concluírem, então, que esse ângulo ele tem que ser 90 graus. E com isso, a gente encerra a nossa aula.